Olá, meu povo lindo. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Mateus, né? Capítulo 3 agora. Eu já tinha lido o capítulo 1, capítulo 2, né? Como eu disse a vocês, o capítulo 3, todos os evangelistas, eles dão esta pausa, com exceção de Marcos, que já deve começar ali com a pregação de João Batista. Mas os evangelhos, na maioria, dão essa pausa da infância de Jesus e pulam para João Batista, né? Porque basicamente não existe, com exceção de Lucas, um pouco ali, o evangelho de Lucas, tanta informação sobre a infância de Jesus. O que temos são escritos apócrifos, né? Situações que a gente não tem certeza se aquilo é um fato, é uma verdade, é algo verídico. Não temos certeza, né? Existe até um livro, né? Infância de Jesus, apócrifo. Então nós não temos esta certeza, certo? Então existe esse pulo da sua infância, provavelmente é para depois dos 12 anos. Lá no Evangelho de Lucas a gente tem aquela narrativa em que São José e Nossa Senhora vão para Jerusalém para a festa e eles perdem, né, um menino Jesus e voltam a Jerusalém e lá está Jesus no meio dos sábios ensinando, né? Após este fato, aí nós saltamos, aí vamos para João Batista, né, para depois retornarmos ali à vida pública propriamente dita de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então tem este salto aí. Por quê? Porque é um período de pouquíssimas informações. Lucas também não traz tantas informações da vida pública. A critério, gente, é o seguinte: Jesus Cristo é na sua condição humana, ele é uma criança judia, né, dentro de um aspecto judeu, né? Então, ele é criado como uma criança judia, tá? Eu acho que é a melhor coisa dentro do aspecto histórico, teológico, de você buscar, né? E não tá imaginando coisas mirabolantes. Não, ele foi criado como uma criança judaica que sempre estava na sinagoga com os pais, escutando a palavra de Deus, né, que ajudava o pai nos seus trabalhos diários, o que era mais do que normal, entendeu? Então Jesus Cristo teve uma infância normal dentro do aspecto judaico. Então não há muito que nós imaginarmos. Tem muitos escritos que inventam situações, coisas mirabolantes por aí, entendeu? Eu particularmente não sou muito adepto não, certo? Eu acredito fielmente que Nosso Senhor teve uma infância normal, né? Como toda criança e adolescente judeu, passando por toda aquela situação comum, né? Normal para a cultura da época, certo? Então não tem que a gente ficar querendo inventar moda não, buscando coisa ali que não existe. Eu particularmente sou muito assim, viu, meu povo? Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 3, vamos para a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 40, capítulo 40, versículo 3. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Um detalhezinho importante aqui, veja, essas pessoas, né, elas eram
elas confessavam o pecado e depois elas eram batizadas. E então, o que é o batismo? O batismo é este morrer para uma vida velha, para uma vida de pecado, e um renascer para uma vida gloriosa, uma vida sem pecado. É literalmente banhar-se, entendeu? Então, este significado aqui, com o passar do tempo, ele toma ele é, melhor falando, né? Ele é melhor incorporado no sentido de apagar o pecado original, né? E apagando o pecado original, nascemos para uma vida nova em Cristo nosso Senhor, certo? Né? Então, aqui as pessoas reconheciam os seus erros, né? Que já eram, na sua grande maioria, adultos aqui, né? O batismo de João. Então, reconheciam os seus erros, reconheciam, né, suas falhas, e se comprometiam a não mais praticá-las. Então, o batismo de João é um batismo de que, meu povo? Um batismo de arrependimento. Então, esse batismo é um lavar a mancha do pecado, este pecado original que, né, cumula o homem, para um nascer da vida nova. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextinguível. Bom, João, aqui, né, como eu já falei, ele fazia o batismo de arrependimento, nesse batismo nas águas, muito importante, né? E aí ele trata os fariseus, os saduceus, que eram os líderes da época, se julgavam puros, se julgavam, né, os puritanos, os perfeitos, que faziam tudo que a lei mandava. Lá na frente a gente vai ver, Jesus desceu o cacete em tudinho, viu? E aí eles se julgavam. E aí João fala: raça de víboras. Então, gente, a pessoa que vive com esta mentalidade, com esta forma, né, de vida puritana, né, desarraigada, achando que só ela é a correta, que ela vive de maneira correta, né, que ela é a santa, que ela está seguindo tudo aquilo que a igreja manda. Muito cuidado, né? Por que eu falo isso, meu povo? Porque hoje, na nossa atual realidade, com tudo o que foi feito com a Sagrada Escritura, com tudo o que foi feito e está sendo feito com
com a palavra de Deus, esta misturaiada toda de política com religião, vergonhosamente, em nossa época, né, que no passado não deu certo. Também vimos situações vergonhosas, corrupção, coisas, sabe, horríveis. Então, hoje se repete. Hoje se repete. Então, aqui é um alerta para todos nós avaliarmos primeiramente a nossa vida. Não é viver com puritanismo, não. Não é viver como se você fosse o santo, como se você praticasse. Cuidado, meu povo. Cuidado. Já São Paulo diz lá nas cartas aos Coríntios: cuidado para quem está em pé não cair. Hipocrisia, arrogância tá de sobra hoje. Então, fica aqui o alerta do Evangelho. Cuidado para não sermos ou não estarmos nos caminhos que os fariseus, saduceus estiveram. Por quê? Porque, claro, a leitura vai continuar, mas na frente a gente vai ver, certo? Jesus traz ensinamentos importantíssimos que hoje eu não vejo. Que hoje eu não vejo a prática. Pelo contrário, se você ajudar alguém, você logo é taxado. Ou você é comunista, ou você é, como é o nome agora, é socialista, ou você é sei lá o que mais. Ajudar ao próximo agora é motivo de escândalo. Isso é vergonhoso para nós cristãos. Jesus Cristo, vamos ler aqui o Evangelho de Mateus. Jesus Cristo deixou bem claro: ajudar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas se alguém hoje for fazer ou estiver fazendo isso, é taxado. A inversão de valores está uma coisa absurda. Por quê? Volto a enfatizar, por causa dessa mistura de igreja e política, que não dá certo. Política, gente, é a ciência do bem viver. A política, ela é um instrumento social desenvolvido para o bem de uma ou de várias comunidades, certo? Estabelecendo uma ordem e uma organização, certo? Não tem nada a ver com o aspecto religioso. Eu vou deixar isso aqui bem claro. Nada a ver com o aspecto religioso, tá? O aspecto religioso traz para nós a prática do bem viver. E esta prática do bem viver está escrita no Evangelho, que é amar ao próximo como a nós mesmos, adorar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, perdão, né? Adorar. Vamos adorar a Deus e vamos amar a Deus, assim como também devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Né? Os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Continuando aqui. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu
Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então veja bem a importância, né? Jesus, ele foi batizado. Ele precisava não, filho de Deus, mas ele foi batizado. Ele cumpriu todos os preceitos sociais humanos, os quais nós também devemos cumprir. Olha, uma pessoa, para ser cristã, ela tem que ser o quê? Batizada. Nós, cristãos católicos, nos batizamos por sinal logo cedo, né? Ainda quando criança, recém-nascido, né? Esse batismo é algo normal, um batismo que também acontecia na época primitiva, certo? Então é algo muito importante o batismo, porque esse batismo abre justamente as portas, esse batismo faz com que nós sejamos acolhidos como filhos de Deus. E o batismo da criança requer um padrinho, por quê? Porque o padrinho, ele é uma testemunha. Quando aquela criança ela crescer, ela atingir a idade da razão, então o padrinho vai justamente trazer sobre ela a confirmação, né, o testemunho de que ela foi batizada na fé católica, e esta fé católica, ela é a fé professada por sua família, e esta fé é a fé a qual esta criança, este jovem foi inserido, foi educado, né, que é a fé da sua família, provavelmente, e a fé que é apresentada a ele através da testemunha do padrinho. Beleza, meu povo? Então, a criança... E aí é onde entra o sacramento da crisma, porque depois de saber, de estar inserido na fé, na prática da fé, ele agora precisa confirmar, assumir essa responsabilidade diante de Deus, com o seu sim. Aí também ele requer uma testemunha, por quê? É um chamado padrinho da crisma, porque agora ele, aquele jovem, aquele adolescente, ou aquele adulto também, porque existe crisma também de adulto normalmente, né? Muitos que não fizeram, hoje fazem a opção por fazer. Então, ele, ou aquela criança, ou aquele adolescente, aquele adolescente, aquele adulto, então ele agora vai assumir diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o sim que os pais deram lá atrás, ele vai assumir, certo? E aí o padrinho ali é a testemunha do sim dele a Deus e a sua prática e a sua vida, né, dentro da fé católica, certo? Vamos continuar. Aí já no capítulo 4, então, gente, Jesus ele vai ser batizado para cumprir tudo aquilo, como eu já falei, que foi estabelecido, né? E João batiza. E aí João tem esta visão do céu, esta visão celestial, que é uma visão, né, que confirma a messianidade, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos agora ao capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O jejum é uma prática espiritual que a igreja recomenda. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vendo aqui que ele fez um jejum de 40 dias, 40 noites. Aqui existe uma simbologia, né? Que simbologia é essa? 40 dias, número 40, né? Vamos pegar por aqui o número 40. Ora, o povo caminhou 40 anos no deserto, né? O povo caminhou 40 anos no deserto até chegar à sua entrada em Jerusalém, certo? 40 anos, né? Nós, então,
Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ora, terminando a festividade do carnaval, nós começamos na quarta-feira santa, até a sexta-feira santa também se decorre 40 dias. Então é um período de jejum, é um período de oração, é um período de recolhimento, certo? Então veja que este número 40, existe também outras citações que faz referência ao número 40. Este número 40 ele é carregado de um grande significado e de uma grande perspectiva. E que perspectiva é essa? Essa perspectiva de 40 traz para nós a penitência. Veja, o povo caminhou 40 anos em um sinal de penitência, né, de provação para poder chegar à Terra Santa. São 40 dias da quarta-feira de cinzas até a sexta-feira santa. Então é um período penitencial, é um período de jejum, é um período de recolhimento, certo? Nós cristãos católicos devemos estar no período de recolhimento. O que isso quer dizer para nós? Um período de oração, é o período das confissões, você deve se confessar. É um período de uma análise da sua consciência, certo? Então é um período em que você também precisa buscar a Deus. Então é dado a você esta grande oportunidade de você se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo através da oração, do jejum e da caridade, certo? É um período que nós precisamos estar voltados para esta perspectiva, né? Este momento interior, certo? É um momento interior para todos nós, né? Então observe que tem um grande significado este período, justamente Jesus, né? Quase que não saí agora. Jesus, observe, ele jejuou, ele orou, ele fez aquela penitência durante esses 40 dias, 40 noites, entendeu? Justamente esta penitência, ela tem como significado também a purificação, trazer o nosso espírito, o nosso entendimento para junto de Deus, nos reaproximarmos mais de Deus. Passado o carnaval, né, passado as orgias, bagunça, né? Então, agora, né, vamos nos aproximar mais de Deus através das orações, dos jejuns e da prática da caridade. Beleza, meu povo? E vamos no próximo vídeo continuar, deixar aqui até marcado, versículo 2, versículo 3, né? Deixar aqui marcado no próximo vídeo para a gente continuar daqui o Evangelho de Mateus. Beleza, meu povo? E aí, você está gostando? Deixa aí sua opinião, faz suas perguntas, seu joinha, beleza? Para, né, incentivarmos cada vez mais as nossas reflexões. Você também quiser fazer perguntas sobre alguma coisa bíblica, sinta-se à vontade aí para fazê-lo. E mais uma vez aí, obrigado, valeu.